Olá, mulheres da jornada devocional 40 dias florescendo no deserto. E hoje nós estamos no dia 12 dessa jornada e estamos passando por um processo, mulheres, de limpeza. O nosso terreno está sendo aplainado. Imagine uma lavoura. Nós somos a lavoura de Deus. E o Senhor está passando com uma esteira, um trator em cima dessa lavoura. E para que essa lavoura possa ser aplainada, as pedras precisam serem retiradas. Por quê, mulheres? Porque essas pedras, quando elas entram no trator, elas paralisam o trator, vão causar dano ao trator. Então o terreno precisa estar bem limpinho, sem nenhuma pedra, para que ele seja aplainado, afofado à terra, para então as sementes serem lançadas. E essas sementes que o Senhor, que é o nosso agricultor, vai lançar sobre a nossa terra, vai germinar. Por isso que nós estamos nesse processo, removendo as pedras da nossa jornada. E essa pedra de hoje é a pedra da dívida. A fatura chega, colha rapidamente o que foi plantado de forma errada. Sabe, mulheres, a pedra da dívida, o que seria essa pedra da dívida? Eu vou contextualizar biblicamente, anotem porque essa passagem não está no livro, mas eu vou ler as passagens que estão no livro, tá? Mas eu preciso compartilhar essa com vocês. Em Romanos, capítulo 13, versículo 8 diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Mulheres, se você está devendo alguma coisa para alguém, conserte. Vá, colha rapidamente o que foi plantado de forma errada, pois a fatura chega uma hora. Então, se você está devendo alguma coisa para alguém que não seja o amor, vá e colha rápido. Não caia nessa pedra da dívida. Essa pedra da dívida ela vai travar o motor do trator que está passando na lavoura que somos nós. E vai impedir do Senhor aplainar o nosso terreno e preparar o solo para as sementes, para receber as sementes. Então não deva nada a ninguém a não ser o amor. E olha só, aqui no 9 ele continua, versículo 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. No 12, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Meu Deus!
Meu Deus, mulheres, não devais nada dessas coisas que eu citei ali para ninguém, mas a única dívida que devemos ter com o nosso próximo é a dívida do amor. E se estamos em dívida com alguém porque praticamos alguma dessas obras que foi citado ali, eu quero que você leia Romanos 13, a partir do versículo 8, mas se quiser leia inteiro, que ele é curtinho e é maravilhoso. Colha rápido, vá, conserte, confesse, porque Jesus ele veio para nos trazer o ministério da reconciliação e não o ministério da dívida. Pelo contrário, ele pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário para que nós sejamos livres de toda dívida e condenação da mão do diabo. Meus irmãos, agora está no livro, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2 ao 4. Sem lhes faltar coisa alguma. Não tenha dívida com ninguém. Não falte, que não haja falta nenhuma em ti, mas que seja você maduro e íntegro para com o próximo. Que você não tenha dívida com ninguém. E se você está passando por alguma provação agora, neste momento, entenda que a provação deve produzir fé em ti e perseverança e não dívida com ninguém. Muitas vezes nós culpamos os outros pelas provações que nós estamos passando, mas quando nós saímos deste lugar de vitimismo e encaramos que nós somos lavoura de Deus e que as pedras quem tem que remover somos nós, e nós temos que sondar o nosso coração e nós temos que nos revestir, como está aqui no Romanos 13, do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo e nós devemos andar na luz e nos vestir da luz de Cristo e não andar em trevas, mas andar em honestidade com Cristo e com as pessoas. Quando nós somos honestos com Deus, não tem dívida que fique diante de nós. Por isso que nós precisamos nos revestir da luz de Cristo. E nós devemos remover essa pedra da dívida do nosso meio. E o antídoto para a dívida é a honestidade. A honestidade, sondar o nosso coração e nos vestir da honestidade vai fazer com que nós possamos remover a pedra da dívida. Seja honesto com você, seja honesto com o seu próximo, seja íntegro e maduro para suportar as provações e perseverar no amor de Cristo e não deixar faltar coisa alguma para ninguém. Não falte com nada a ninguém. Não fique em dívida com ninguém, a não ser deva o amor ao próximo. E se você deve o amor ao próximo, você vai amá-lo e você não vai ficar em dívida com ele. Aqui também diz uma parábola no livro que Jesus falou por muitas parábolas e uma delas foi: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, onde não havia muita terra. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa
E essa deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Mateus 13, 3-8. Reflita hoje, mulher. Quais são as atitudes que eu tenho plantado nas minhas relações com as pessoas? Remova hoje as pedras e que você não seja esse terreno pedregoso, cheio de espinhos. Porque eles não vão aguentar. Quando sair o sol, as plantas que nascerem desse terreno, elas vão queimar e vão secar, porque elas não têm raiz profunda. Mas não, nós não vamos ser essas mulheres. Nós vamos hoje remover a pedra da dívida. Nós vamos entender que nós possamos, às vezes, ter feito alguma dívida com alguém e nós vamos ser honestas e íntegras. E nós vamos dever apenas uma coisa às pessoas: o amor. Apenas o amor. Nós vamos colher rapidamente o que foi plantado de forma errada. Nós vamos remover essa pedra da dívida e nós vamos deixar a nossa terra fofinha, pronta para as sementes do Senhor germinar em nossa vida. A boa colheita que vai ser 100, 60 e 30 por um. Então hoje reflita, anote todas as dívidas que você tem com alguém. Tudo aquilo que você causou dano para alguém, tudo aquilo que você, foi desonesto com alguém, ou que você tirou algo de alguém, que você roubou, você teve uma dívida, você defraudou alguém. Mas não, nós não vamos ser essas mulheres, mas nós vamos ser essas mulheres que vão ter sementes fartas para alimentar as pessoas e nós vamos ter amor para dar em abundância e não dívida. Nós não vamos ser aquelas mulheres acusadoras, aquelas mulheres que ficam cobrando das pessoas, mas em contrapartida nós entregamos o que não é devido, nós entregamos a falta de amor, a desonestidade, nós entregamos aqui, como foi citado para as pessoas, nós cobramos de todo mundo. Porém, nós entregamos para as pessoas adultério, nós entregamos para as pessoas cobiça, nós entregamos para as pessoas morte, furto, falso testemunho. Nós entregamos sementes ruins que não germinam. Não, mas nós vamos entregar para as pessoas honestidade. Nós não vamos ser mulheres dissolúveis, que elas causam dissoluções e divisões e contendas. Nós não vamos entregar inveja para as pessoas, palavras duras, mas nós vamos ser aquelas mulheres que nós vamos entregar o amor, porque essa é a única dívida que nós temos que ter, a dívida do amor. E hoje nós vamos nos posicionar neste lugar de honestidade, quebrantamento e integridade. Nós vamos confessar e nós vamos nos arrepender da dívida que nós causamos com o outro. E nós vamos colher essa erva daninha, esse fruto errado. E nós vamos começar agora a receber a semente na terrinha plana do Senhor, que vai germinar 30, 60 e 100 por um. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nesse dia. Conserte seus relacionamentos. Submeta-se às pessoas e às autoridades que Deus tem colocado na sua vida. E você vai ver uma grande colheita na sua vida. Anote quais são as atitudes que eu tenho plantado em minhas relações e ao meu redor, quais são os frutos que isso tem dado. Peça perdão a Deus, confesse os seus pecados e ore assim comigo a oração do dia. Senhor, venho diante de Ti com um coração arrependido, reconhecendo os meus erros e as minhas semeaduras erradas que eu mesma fiz. Sei que em muitos momentos, por falta de sabedoria e direção, plantei coisas que não Te agradam e que trouxeram frutos de tristeza e decepção. Perdoa-me, Senhor, por essas escolhas. Ajuda-me a enfrentar o que é preciso e ser responsável pelos danos que eu causei. A partir de agora, quero corrigir minhas ações, plantando aquilo que é bom, que é justo e conforme a Tua vontade. Guia-me para semear com sabedoria, fé e esperança, para que os frutos que colha sejam de bênçãos, crescimento e alinhamento com os Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Que você seja uma mulher madura, honesta e íntegra. Essas são as 3 atitudes que vão nos ajudar a remover a pedra da dívida. Que Deus te abençoe e até o próximo dia.